Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Paulo conclui esta palavra sobre dons e, como pastor, como apóstolo responsável, recomenda que se reverta essa bagunça, dessa gritaria de todo mundo falando e gritando ao mesmo tempo nos cultos da igreja de Corinto. E ele, agora no capítulo 14, versículo 26, ele começa a falar sobre a necessidade de ordem no culto. E aqui está escrito: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio da exclusividade para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amados ouvintes, nós vemos aqui, além da questão da ordem no culto que Paulo está tratando, uma fala que nos dias de hoje seria uma bomba. Paulo, possivelmente, ao falar para as mulheres ficarem caladas na igreja e se quiserem aprender alguma coisa, que o aprendam em casa com seus maridos, Paulo seria apedrejado porque o que ele falou não é politicamente correto. Contudo, se nos remetermos à cultura daquele tempo, uma cultura patriarcal, uma cultura onde as mulheres tinham poucos direitos, e possivelmente Paulo, quando fala isso, não é que ele é um chauvinista, que ele é um machão, que ele é um preconceituoso, mas ele está tratando um problema específico daquela igreja. Vale lembrar que, apesar de a leitura isolada desse versículo sobre as mulheres possa causar uma impressão negativa, vale lembrar que Paulo recomendou a febre mais para frente. Paulo contava com a ajuda de mulheres especiais e Paulo ouvia a voz da mulher. É uma questão de ordem que ele está tratando aqui, porque o culto, com aquela gritaria em Corinto, com aquela confusão de muita gente falando ao mesmo tempo, estava perdendo uma característica básica do culto a Deus, que é a ordem e a decência, porque Deus não é Deus de confusão. Nós temos que resgatar esse valor que foi perdido em muitas igrejas do nosso tempo.
muita gente falando ao mesmo tempo, e o culto, ao invés de ser um elemento agregador, acaba sendo uma fonte de grande confusão, beirando as raias da loucura. Que nesta chamada de atenção com amor do apóstolo Paulo, nós busquemos o respeito à casa de oração do Senhor, ministrando e participando do culto com toda a decência e ordem, porque, afinal, na maioria das vezes, o culto é realizado no templo e o templo é casa de oração e não de confusão. Que sejamos pessoas sensatas nesta área, que tenhamos o discernimento e que exerçamos os nossos dons com toda a liberdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Invoca-me